Então vamos lá, hoje eu vou estar falando sobre crenças, né? Todo mundo fala hoje muito sobre crença, tudo é crença, né? Eu lembro que quando eu não conhecia isso, as pessoas falavam, isso é crença, tudo que o cara faz, e hoje parece que virou moda, né? O cara faz um negócio, isso é crença, hein? As pessoas estão estudando o autoconhecimento, eles pegam muito no pé do outro falando isso é crença. E o que é realmente crença, né? O que são crenças e o que nos limitam, né? E eu vou estar aqui participando para vocês. Crença é toda a programação mental adquirida com aprendizado durante a vida. Tudo que você aprendeu hoje, desde a tua infância, se tornou uma crença. A crença que determina os comportamentos, atitudes, as suas reações, seus resultados, as suas conquistas, tudo que você conseguiu hoje, sua qualidade de vida, tá? Que determina são suas crenças. Por mais que você não saiba e nem acredite nisso, mas são suas crenças que fazem com que você hoje tenha uma qualidade de vida melhor ou pior. O que essas crenças irão determinar na sua vida? As crenças irão determinar se você vai ser pobre, se você vai ser rico, são as suas crenças que vão determinar. Olha que louco isso. As suas crenças vão determinar se você vai ser feliz ou infeliz no seu relacionamento, na sua vida. As suas crenças que vão determinar. As suas crenças vão determinar se você vai ter um trabalho bom, se você vai ter um trabalho ruim, se você vai ficar desempregado. São suas crenças que vão determinar isso. Essas crenças são criadas geralmente de 0 a 12 anos. Né? Por que de 0 a 12 anos? Porque de 0, no ventre da nossa mãe, né? Nós já estamos adquirindo as crenças. Né? O que sua mãe sentiu, que a minha mãe sentiu, ouviu, teve medo, aquilo ali a criança já está assimilando, na formação dela, ela já está assimilando essas crenças. Então, de 0 a 7 anos, nós não temos filtros, na realidade, de 0 a 12. De 0 a 7, nós assimilamos 70% dessas crenças. Adquirimos isso. E de 8 a 12, nós adquirimos 30%. E o que é crença? É tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu repetidas vezes. Ou sobre forte impacto emocional, principalmente, né, já falei de 0 a 12 anos. Hoje, essas crenças são as responsáveis pelo que você acredita e vive de forma consciente ou inconsciente. E tem muitas pessoas que podem perguntar assim, por que forte impacto emocional? E eu vou falar um pouco aqui rapidinho. Eu tive, por exemplo, na minha infância, um forte impacto emocional. E o que foi? Eu, aos 4 anos de idade, meu pai ele tinha problema com alcoolismo. Minha mãe tinha se separado do meu pai, mais ou menos uns 3, 4 meses. Eu tinha 4 anos de idade. Eu passeando com a minha mãe, fomos comprar pipoca, né, na rua. E, de repente, eu vejo meu pai chegar num carro. E eu fiquei feliz da vida. Eu, com 4 anos de idade, já não via meu pai. De repente, meu pai sai, ele saca uma arma e dá 5 tiros na minha mãe, que é uma roupa do meu lado. E, nesse momento, foi um forte impacto emocional na minha vida. Imagina eu com 4 anos de idade passar por uma situação dessa, porque o que acontece? Quando a gente tem um forte impacto emocional na infância, a tendência é quando a gente não se trata, não se cuida, não busca uma ajuda, ela vai estourar. E foi o que aconteceu comigo, né? Depois eu posso contar um pouco mais do que aconteceu lá na frente. Mas eu quero falar da minha infância, tá? Então, o que acontece? E repetidas vezes. Como que as crenças se formam numa criança repetidas vezes? Às vezes você escutou seu pai falar assim, cara, dinheiro não é bom, dinheiro é sujo. Eu escutei muito isso, né? Só quem ganha dinheiro são pessoas que são vigaristas, não têm caráter, né? Ou o homem não é bom. Às vezes uma criança viu o pai o tempo todo bater na mãe, viu essa situação toda. Então, aqui o que criou na mente de uma criança dessa? Uma mulher dessa, você vai falar com ela que o homem é bom? Não, ela viu o pai dela bater na mãe dela, ela presenciou aquilo tudo, então ela cresce com essa situação. Homem não é bom, mulher não é bom. Família é algo que não tem estrutura. Família é tudo estruturada. Por quê? Porque ela viu essa situação. Inclusive, eu passei por isso. Eu achava que família nem existia, porque a minha família era toda desequilibrada, era só briga, confusão. Né? E eu acabei adquirindo muitas coisas diante dessa minha criação, e eu acabei repetindo depois até um padrão do meu pai com a minha família, por causa disso, por ser ignorante, ser grosso, brigão. Por quê? Foi o que adquiri na infância, foram as crenças que eu adquiri. Então eu trouxe aqui 3 crenças universais debilitantes. São essas crenças que vão influenciar em todas as outras crenças que você tem. Uma crença financeira, todas as escassez, toda crença que você tem. Essas crenças é que vão determinar tudo na tua vida. Se você souber lidar com essas 3 crenças aqui que eu vou estar falando, a tua vida vai desandar, você vai mudar a rota da sua vida. Essas crenças é que vão definir a sua vida. O que é isso? Não sou bom o bastante. Que crença é essa? Na realidade, isso é uma crença de identidade. A crença de identidade, a pessoa ela não se acha boa
ou ela se acha burra porque escutou isso na infância, às vezes o pai e a mãe chamou ela de burra, falou que ela não ia dar para nada, e isso está inconscientemente, tá? Tudo que eu estou falando aqui, tem pessoas que inconscientemente têm essas crenças e nem sabem. Ela só vai saber quando ela depara com alguma coisa que ela vai fazer, ela paralisa, ela fala, cara, eu não sou bom bastante para fazer isso. É uma crença. Não sou capaz de fazer isso. É uma crença de capacidade, né? Na realidade, você tem habilidade, mas não consegue fazer nada porque essa crença de capacidade sua é baixa. Eu não mereço tudo isso. Eu não sou merecedor de nada. É uma crença de merecimento. E essa crença, provavelmente, eu lutei muito para resignificar essa crença na minha vida. Eu achava que eu não conseguiria nada na vida. A maioria das vezes, a gente passa por situações e coloca fora situações boas da nossa vida por essa crença, uma crença de merecimento. Então, essas 3 crenças vão definir sua vida. Crença de identidade, não esqueça isso. Depois eu vou voltar falando isso de novo. Crença de capacidade e crença de merecimento. Essas 3 crenças que irão fazer você decolar ou você submergir. Então, aqui eu quero falar sobre o termostato de crenças. Mas você vai falar assim, cara, o que esse cara está colocando esse troço aí para a gente falar? Que termostato é esse, né? Eu trouxe até um controle aqui, ó, que eu vou acionar isso aqui e isso vai funcionar, hein? Brincadeira. O que é um termostato de crenças? Eu trouxe essa figura para vocês poderem entender como funciona isso. Imagine que aqui na nossa sala nós estamos a 36 graus, está todo mundo um calor danado, e eu vou programar aqui, ó. Eu vou programar a 22. Vou fazer até barulho, ó. Tá? Isso aí tem até efeito sonoro. Então, eu vou programar esse ar-condicionado para funcionar a 22 graus. Então, quando eu programei, o que acontece com esse ar-condicionado? Eles vão descer. Conta comigo, ó, vai vir 36, 34, 32, 30, ele vai baixando. 28, 26, 24, 22, que foi o programado, aí ele vai chegar a 20. Quando ele chega a 20, o que ele faz? Ele desliga automático, o termostato é para isso. Ele desliga, aciona de novo, liga de novo e vem 20, 21, 22, chega a 23 e ele fica ali naquela 23, 22 e para no 22. Por quê? Foi programado para 22. E o que acontece na nossa vida? A mesma coisa. Todos nós fomos programados na nossa infância. Nós temos uma programação mental que não sabemos inconscientemente, que foi devido às nossas crenças. Essa programação é que hoje faz com que, por exemplo, uma pessoa que financeiramente ela tá ela luta, trabalha, ela conquista um monte de coisa, só que o programa dela está no 20. Aí ela vai seguindo, vai subindo. Quando chega no 20, entra o quê? A crença de merecimento. Ela vê aquilo tudo que ela conseguiu, ela não se acha merecedora. O que acontece com ela? A crença dela começa a colocar para fora. E aí a pessoa começa a perder tudo. E chega no fundo do poço de novo. Aí ela vai, levanta de novo, começa a lutar. E faz um negócio, faz outro. E ela vai subindo. Chega lá no 20 de novo. Quando ela depara que ela chegou naquele topo, ela começa a descer tudo de novo. E aí fica o quê? Oscilando. Né? Um dia, um tempo ela está muito bem, ganhando muito dinheiro, e outro tempo ela está sem nada. Eu não sei se alguém conhece alguém assim. Eu, por exemplo, em 98, eu passei por isso sem saber. Eu, por exemplo, em um ano, eu trabalhava vendendo roupa, né? Eu fazia venda de roupa. Em um ano, eu consegui comprar um carro zero, uma moto zero, aluguei um apartamento, mobilei o apartamento, eu tinha uma namorada, estava tudo bem, ia casar tudo certo. Em 5 meses, eu perdi tudo. Eu falei, caraca, mano, que é isso? Como que isso acontece? Na hora que eu estava no topo, eu vim, mas caí assim, 5 meses. Eu tomei um tombo de um cara que me comprou uma quantidade de roupa em outra cidade, mas foi perdendo assim, fui perdendo, e eu não sabia o que era isso. Então, tem muitas pessoas que acontece isso. E isso também eu estou falando financeiramente. Agora, vamos falar no relacionamento. Relacionamento conjugal, com filhos, família. Quantas pessoas, como eu, já passei por isso? Uma semana, tá todo mundo bem, tá tudo ótimo, caramba, tá todo mundo fluindo, uma alegria e tal. Chega num ponto que a família está fluindo, a crença de merecimento entra de novo. Eu não sou merecedor. Inconscientemente, você declara isso para você mesmo. Eu não sou merecedor de ter uma família tão boa. E aí começa briga, confusão, e aí rola um brigueiro danado. E aí você fica uma semana bem, uma semana ruim. Aí você sobe e desce. Lembra da programação? É uma programação mental que nós temos, uma crença
que está ali instalada. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, né, que às vezes vocês estão escutando. Toda crença pode ser resignificada com ferramentas, né? Eu, por exemplo, no processo de coaching, a gente aplica ferramentas e resignifica essas crenças, tá? Então, tem condição de mudar. Então, vocês ficam tranquilos que vocês podem mudar, só querer. E o que acontece? Isso no relacionamento. Aí você subiu, desceu. Tinha às vezes que eu ficava aí um mês, sei lá, 15 dias sem falar com a minha família. Aí daqui a pouco ficava tudo bem de novo. Ah, perdoou. Aí daqui a pouco volta de novo naquele... Parece que é um ciclo, né? É um ciclo. E a gente não entende por quê. Por causa das nossas crenças que definem isso. Se a gente vai ficar bem ou vai ficar mal. E o que acontece? Ninguém nasce, olha só que louco, ninguém nasce rico ou pobre. Ninguém nasce. Aí nasceu de família rica. Não, ele aprende a ser rico, ou ele aprende a ser pobre. Isso é crença. Ninguém nasce feliz ou infeliz. Ele aprende a ser feliz, ou aprende a ser triste. Depende de como ele foi criado. Ninguém nasce fracassado com sucesso. Ele aprende, devido à crença que ele tem, ele aprende. Tudo pode aprender, tudo você pode mudar. Basta você querer. São crenças que nós temos instaladas. Mais uma programação que as pessoas passam muito. Emagrecimento. As pessoas tentam emagrecer e aí ela fala assim, cara, eu vou eliminar. Não fala que vai perder, fala sempre que vai eliminar, porque quem perde ganha. Né? Você ganha de volta, isso aí é mental. Então você fala, eu vou eliminar 10 quilos. Rala, detox, faz academia. Você fica saradona, fica lá 4 meses, 5 meses. Caramba, eu estou muito bem. E aí a pessoa começa a se olhar muito bem, entra de novo. Aquela crença, a programação, lembra que você chega naquele ponto, você não consegue ultrapassar. E aí você começa a se olhar e ver, eu não sou merecedor. Inconscientemente você fala, eu não sou merecedor desse corpo, de ser tão bonito. Aí começa o quê? A cair, entra a ansiedade, aí você começa a comer desesperadamente e volta a engordar de novo. E é assim que funciona. Agora, eu quero passar para vocês a pirâmide do indivíduo. O que é uma pirâmide do indivíduo? Aqui nós temos as crenças, que é o merecimento, capacidade, que eu falei no começo, identidade. Competência emocional, que é essa pirâmide aqui, ó, vou explicar cada um. E o comportamento, ter, fazer, ser. Aqui que está o segredo de tudo que eu vou falar para vocês, está aqui. Ó. E aqui que vocês vão entender por que às vezes a pessoa ela não prospera, ela não melhora de vida, por causa disso aqui. Porque o que nós mais aprendemos na vida, desde criança, todo mundo, né? Eu, pelo menos, aprendi assim. Você tem que ter. O tempo todo você tem que ter. A gente está sempre o quê? Fazendo. Desde criança você aprendeu o quê? Seus pais falam assim, faz isso, faz aquilo. Ele só escutava isso, pelo menos eu fui assim. Faz isso. Então a gente aprendeu o quê? Fazer para quê? Para ter. Para acumular coisas, para ter coisas. Não é errado isso. Você ter coisas é muito bom, você ter um carro bom, você ter uma casa boa, maravilhoso. Mas até que ponto chega que você não se conhece? Que é aí que entra o negócio do ser. Entra aqui o ser. Que as pessoas, ninguém aprende isso. Ninguém aprende. E aqui que está a chave para tudo. Quando você tem uma crença de identidade fortalecida, você tem capacidade, aí eu faço, eu posso e eu consigo. E automaticamente você merece. E o que acontece aqui? Quando a gente não sabe quem a gente é, quando você não sabe quem você é, porque às vezes você fala assim, não, eu sou inteligente, pô. Eu sou bonito, eu sou perspicaz, eu sou determinado. Você fala da boca para fora, mas quando eu te pergunto assim, quem realmente você é? Você aceita isso dentro de você? Ou você pensa assim, cara, eu estou falando, mas eu não sou nada disso. E aí que a gente começa a ver que a nossa crença é que nos bloqueia. Porque você pode fazer alguma coisa, falar alguma coisa, mas o que você está pensando é o que está dentro de você, o que vai determinar o que você vai ser. É o que vai determinar as condições que você vai ter, tudo isso, devido ao quê? À tua crença. Então, se você fortalece a tua crença de identidade, você vai ter, o resultado é certo. E aí você vai ser merecedor. Porque, cara, eu conheço várias pessoas. Eu tenho uma amiga que ela fez esse curso também comigo, na época. Você vê, ela tinha 3 faculdades, ela era PhD, era CEO de empresa. Cara, ela trabalhou durante 5 anos em 4 empresas famosas. E nessas 4 empresas ela subiu, para você ter ideia, em 6, 7 meses ela chegava à gerência, ela chegava a CEO das empresas. Olha que loucura que eu vou falar para vocês. De todas elas, ela pediu a conta. Ela chegava no topo, ganhando um salário enorme, muito dinheiro, e ela pedia a conta. Por que ela pedia a conta? Porque quando ela chegava no topo,
ela brilhava, ela chamava a atenção das pessoas. Aí sabe o que acontecia? Ela não se achava merecedora daquilo, por um forte impacto emocional que ela teve na infância. Na realidade, ela foi abusada pelo pai desde criança até os 17 anos. E enquanto ela não resignificou isso na mente dela, ela não conseguiu prosperar em nada. E ela conversou comigo na época e eu não entendi. Ela falava: caramba, cara, eu não sei por que eu não dou para nada. Olha, uma pessoa formada, sabia, cara, muito inteligente. Só que o que acontecia com ela? Ela não chegava, ela chegava numa parte, numa altura que ela não se sentia merecedora, por causa de crença, por causa de forte impacto emocional que ela tinha na infância. E quando ela conseguiu resignificar isso, hoje ela está super bem, tem uma família, né, tem uma filhinha, pô, está prosperando porque ela resignificou isso. Enquanto ela não mudou esse tipo de crença, porque o que acontece? Tem crenças superficiais, intermediárias e crenças profundas. Foi o que eu tive, que essa menina teve. São crenças profundas, elas só são resignificadas com ferramentas apropriadas. Então, o que acontece com isso aqui, nessa pirâmide aqui? Você vê que a parte maior é a de baixo, é o eu sou, é a identidade. Mas quantas pessoas estão virando essa pirâmide? Para a maioria das pessoas, o ter vem primeiro, o fazer, e o ser, as pessoas não estão nem preocupadas em ser. Só que quando você entende que você tem que ser primeiro, para você ter uma capacidade e depois você ter. Esse é o certo. Eu conheço pessoas, eu já atendi pessoas que são assim, hoje o cara é abastado, o cara é milionário, tem uma situação, empresas. Só que ele chegava para mim e falava assim: cara, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho empresa, eu não preciso nem mais trabalhar. Só que ele trabalhava igual um louco, olha, ele continuava trabalhando igual um doido, não parava de trabalhar. Eu falava: para que você trabalha tanto? Ele falava: porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei: mas você tem muito dinheiro. Mas olha a crença que ele tinha. Ele tinha uma crença que de escassez. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. Na realidade, muitas pessoas não sabem quem são. E aí, eles chegaram no patamar. Você vê que o índice de suicídio de pessoas são pessoas que não são assim pessoas que não sabem nada. E por que a pessoa chega a um ponto de pensar, nesse mês, estão até falando muito de suicídio, a pessoa chega a pensar numa situação dessa? Porque ela não sabe quem ela é. Porque quando você sabe quem você é realmente, a sua identidade é formada e você sabe: cara, eu sou o cara, eu sou essa mulher, eu sei quem eu sou. Você não se preocupa com o outro. Você passa a fazer coisas que você não está preocupado com nada. A tua capacidade melhora, você passa a fazer muito mais do que você fazia e o merecimento é certo, você recebe. Quer ver? Tem pessoas que, quando são elogiadas, a pessoa ela fala, ela faz assim: ah, tá bom, ah, você é tão, pô, você é bonita. Aí a pessoa fica assim: ah, tá, obrigado, mas fica sem graça. Ela aceita, mas dentro dela não aceita. Isso é o quê? É uma crença de merecimento. E às vezes você, por exemplo, quantas vezes eu também, eu chegava num lugar, por exemplo, num restaurante muito fino, cara, eu não tinha coragem de entrar. Eu tinha dinheiro para pagar aquela comida, eu tinha dinheiro para ficar lá dentro, mas eu não tinha coragem de entrar dentro do restaurante aquele. E quantas pessoas às vezes estão aqui e passam por isso? Isso é crença de merecimento. Você não se acha capaz de estar no meio daquelas pessoas porque acha que aquelas pessoas têm muito mais do que você. E na realidade não tem nada. A diferença que tem é a conta bancária, mas a pessoa é igual a você. Quando você entende que você é merecedor também, como ela, e aí você começa a levantar essa crença. Você pode fazer o que você quiser. Você tem a capacidade de ser quem você quiser. Quando você começa a trabalhar isso, você se torna quem você quer. Mesmo que você não entenda disso, se você quiser resignificar suas crenças, fazer exercício, pagar um preço, você se torna quem você quiser. Tem pessoas que não sabem o seu valor. Aqui no Eu Sou, a pessoa não sabe. A identidade dela é tão baixa que ela não sabe o valor que tem. E aí o que acontece? Quando a pessoa não sabe o valor que tem, o que acontece geralmente com as pessoas? Ela fica com qualquer um, ela sai com qualquer um, ela entrega a vida dela para qualquer um, ela faz qualquer coisa tá bom, qualquer trabalho tá bom, qualquer emprego tá bom, eu aceito qualquer coisa, qualquer salário tá bom, porque ela não sabe o valor que tem. E aí tá ligado o quê? A crença de identidade. Quantas pessoas hoje, elas são dessa maneira porque elas não sabem quem são. E aí qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. E elas têm a vida que merecem, porque elas não sabem quem são. E tem pessoas que, na capacidade, né? Aí vem a crença de capacidade, que eu faço, eu posso, eu consigo. Tem pessoas que têm habilidades enormes, tem muitas habilidades. A pessoa inteligentíssima, ela pode criar, cara, a pessoa pode criar um computador, mas a crença de capacidade dela sendo baixa, o que acontece? Ela não tem ação
ela parece que não consegue fazer nada. Eu já fui assim, eu tinha várias ideias, mas não valia nada, porque a ideia não faz nada, é só uma ideia. Agora, quando você começa a ter ação, é aí que entra a capacidade. Por que quando várias pessoas passaram comigo num processo, a pessoa começa a dar fruto, sabe, dar resultado rápido, porque ela começa a colocar em ação. Ela começa a trabalhar a crença dela, ela começa a colocar em ação e as coisas começam a funcionar. E aí você vai resignificando a pessoa e a pessoa vai andando e ela vai subindo e vai embora e deslancha. Por isso que a pessoa ela consegue um resultado muito rápido. Eu, há pouco tempo, eu fiz um atendimento a um rapaz que ele era completamente tímido, a autoestima muito baixa, e nós começamos a fazer um processo. E no meio do processo, você vê, ele era vendedor, né? Ele trabalhava com vendas. Para você ter ideia, a média de venda dele era, assim, a média era 30 mil para ele bater a média, ele chegava até 40 mil, ele estava até satisfeito. Para ele falava, cara, tá bom demais, né? Eu passei do que eu preciso vender. Só que o que acontecia com ele? Ele não gostava do trabalho dele, ele se sentia mal porque ele não era respeitado, as pessoas tratavam ele mal, e também devido ao perfil dele também, porque ele era influente e dominante, né? Não vou falar muito sobre isso aqui, mas isso também, o influente, o que acontece? Ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de reconhecimento social, então ele chegava, as pessoas não davam muita atenção para ele, aquilo afundava ele. E quando a gente foi trabalhando, no meio do processo, ele falou, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Para vocês terem ideia, ele bateu naquele mês 600% da meta. Ele bateu 195 mil. Nem eu acreditei. Isso tudo porque ele resignificou a mente dele, a crença dele. E aí ele passou a ser reconhecido na empresa. Olha que loucura que aconteceu com o cara. O dono da empresa, que nunca tinha falado com ele, é uma empresa que não é do Brasil, o cara chamou ele, começou a conversar com ele, perguntando o que estava acontecendo. Ele não acreditava que ele sempre batia, ele era o 6º vendedor, 7º vendedor, ele se tornou o primeiro vendedor da empresa. O gerente dele começou a colar com ele. O que gerou na vida dele? A crença dele gerou o quê? Autoridade. Porque o que acontece? Todos nós temos isso, cara. Todos nós temos poder para qualquer coisa, está dentro da gente. E quando você resignifica isso, você começa a fazer exercício, muda. Se você começa a colocar em ação, tudo muda. E acontece. Né? Várias pessoas que já passaram por mim, funciona. E o merecimento. O merecimento, as pessoas que não se acham merecedoras, eu até falei aqui, tem muitas pessoas que falam assim, isso é muito bom para ser verdade. Eu não acredito muito nisso. Isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Tem pessoas que abandonam um relacionamento. Olha, eu já vi pessoas assim, largam um relacionamento porque achava que aquela pessoa era mais inteligente do que ela ou mais bonita do que ela. Aí a pessoa vai e coloca para fora. Isso é inconsciente. Quantos relacionamentos assim eu terminei porque eu não me achava capaz de estar do lado daquela mulher, porque aquela mulher achava ela muito bonita. Eu passei por isso. E quantas pessoas passam por isso? Porque não se acham o quê? Merecedores. É uma crença que é de merecimento. E isso tudo, ser, fazer e ter. O que eu sou determina o que eu faço. Então, o que você é hoje é o que vai determinar o que você vai fazer. Se você não se acha muito inteligente, você não se acha capaz para nada, você não vai fazer nada. Agora, se você realmente acredita quem você é, se você é uma pessoa autoridade, você já viu que você é bom, você, cara, se acha bom naquilo que você faz, enfim, tudo que você for achar. Se você acredita em você realmente, vai determinar o que você faz. E automaticamente vai determinar o que você vai ter. O resultado vai ser certo. As pessoas hoje têm resultado por quê? Porque elas sabem quem são, estão fazendo e passa a ter. Isso aí. E o que acontece aqui? Tudo isso aqui, o ter, vai vir de quê? Vem de quem eu sou. Grava isso. Tudo que você é hoje, você vai fazer em relação ao que você é e você vai ter o resultado em relação ao quem você é. Então, está tudo ligado nessas 3 crenças aí, de identidade, capacidade e merecimento. Isso vai determinar